Boa tarde, pessoal. Eu sou a Elaine. Eu sou o Bruno. E eu sou a Silvia. E nós estamos na Caminhada Podcast. Hoje, com o Pedro como convidado, a gente vai inaugurar um quadro novo, o Sede Santos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inspiração dos santos na nossa caminhada. Como nos inspirar com a vida dessas pessoas que já atingiram a glória, que intercedem por nós e que nos dão ali, um caminhozinho pra gente seguir a trilha, pra gente caminhar junto, né? Com a intercessão deles. É um assunto polêmico, muita gente fala aí que santo pode, santo não pode. Trouxemos o Pedro. Pedro, conta um pouquinho pra gente, então, da sua caminhada, pra gente entender a nossa caminhada e a caminhada dos santos. Bom, então, hoje eu sou um missionário consagrado da comunidade de Aliança Yeshua. Comecei essa caminhada no Yeshua fazem 20 anos mais ou menos, né? Só que antes eu tive uma caminhada dentro da igreja, aqui na igreja de São Bento, em Rosa Mística, no grupo de oração. Depois conheci o Retiro Yeshua, que foi um grande encontro de amor de Deus na minha vida. O grupo de oração também foi, mas assim, o Yeshua foi uma coisa muito... Mais profunda, né? Foi bem especial mesmo para mim. Foi aquele retiro que você dá de frente com Deus, sabe? De você viver uma experiência assim muito profunda. E por um bom tempo caminhei, que nós na época, em 2003, 2004, não éramos comunidade ainda, né? Era apenas um grupo de jovens doidos dela ainda, que era doido para evangelizar, às vezes não eram bem vistos, nem muito bem aceitos, Sim. né? Depois de um tempo esse grupo de jovens acabou. E quando acabou, eu me afastei totalmente da igreja. Aí me afastei de afastar mesmo, de não querer saber mais nada da igreja. Depois de um bom tempo, e graças à intercessão de uma mulher que eu amo demais, a minha esposa, eu voltei a caminhar, né? E foi de novo eu diria um segundo, talvez um terceiro encontro com Jesus na minha vida. E ali comecei a fazer a caminhada dentro da comunidade. Na comunidade, né, nós temos, adiantando um pouquinho, que se Deus quiser meu fundador vai vir falar, né, o Alan. Sim. Nós temos os anos de caminho, né? Digamos assim, que é pré-vocacional, vocacionado, discipulado, apostolado, missionário e missionário consagrado. Eu passei por uma dessas fases, né? Não é assim passar de fase, mas conforme você vai crescendo dentro da comunidade, você, né? Até que cheguei que é o missionário consagrado. E eu falo com toda a certeza do meu coração que aqui é meu lugar. A comunidade de Aliança Yeshua é meu lugar. Amém. Uma vez, num retiro nosso de vocacional, né? O então diácono padre, Alexandre, hoje padre Alexandre, fundador da comunidade Cenáculo Vivo, né? Ele falava assim, que quando a gente tem um cheiro do lugar, não tem como a gente escapar. Não. A gente pode ir para tudo quanto é lugar. Assim, eu passei por grupo de oração, encontro de casais com Cristo, coral, né, outras pastorais da igreja, sou ainda ministro da Eucaristia, mas onde eu me encontro, onde está o meu cheiro, é no Yeshua. E como que você conheceu, né? Como aconteceu na sua vida esse amor pela história dos santos? Eu sempre aprendi eu sempre falo isso para as pessoas, que o santo é ele que nos escolhe, né? E eu lembro, né, quando eu estava no grupo de oração, eu tinha um desejo, não era se falado tanto assim de santos na época em grupos de oração, né? E eu tinha o desejo de ter um santo para mim. Tentei, por óbvio, né, uma coisa óbvia, São Pedro. Será que tem a ver com o nome? Santo Agostinho, que eu sou apaixonado, porque foi fantástico, né? Aquele livro Confissões dele é extraordinário. São Tomás de Aquino, tentei assim, sabe, vários santos. Só doutor. Só doutor. Só que lógico, já que eu vou escolher qualquer um, pera aí. Aquele que me ajude na caminhada. Só que nenhum santo, eu me senti assim nenhum assim, santo falou amém, né? Uma amizade profunda, né? Sim. Lembro que acho que eu estava no grupo de oração ainda.
Eu trabalhava no Covabra, sem fazer merchan. Eu cheguei numa quinta-feira em casa, né? Na época namorava minha esposa ainda. Acho que namorava já ela. E cheguei em casa numa quinta-feira, liguei a televisão, tava tendo a quinta de adoração da Canção Nova. E lá estava em exposição, na época, então o Padre Roberto, ele tinha levado uma relíquia do Padre Pio. Isso foi em 2002, já estava namorando a Célia. Foi em 2002. Eu fiquei impressionado, e ele falando sobre o Padre Pio, e aquilo ficou, né? E nessa época, o Padre Pio ainda não era santo, era beato, né? Aí passou um ano e meio, 2 anos mais ou menos, já fazia parte do Yeshua e participava muito na Aliança de Misericórdia, né? O meu orientador espiritual da época, que ainda é hoje, né, que é o Alan, o fundador da nossa comunidade, ele morava lá em São José dos Campos, numa casa da comunidade, que cuidava de crianças, né? E um dia estava lá com eles, né? E eu lembro que era um sábado à noite, umas 10, 11 horas da noite, colocaram um filme do Padre Pio pra gente assistir. Pra mim foi uma experiência, assim, fantástica, porque era uma fita cassete, né? Ele não quer denunciar a idade dele, gente. Sem falar a idade dele, viu? Era uma fita cassete, e o filme do Padre Pio, quem assistiu sabe que é um filme bem longo. São aí 4 horas aí de filme, 3 horas e meia, 4 horas. Eram 2 fitas. Exatamente, da sua época. Então. Eram 2 fitas e colocaram. Eu sei que comecei a assistir, só que tava cansado. Eu acabei cochilando no sofá. Eu acordei, acho que era 1h30, 2 horas da manhã, olhei de um lado, olhei do outro, né? Tava os missionários da comunidade, a criançada, não vi mais ninguém do meu lado. Tinha mais ninguém. Aí eu falei assim, nossa, mas cadê todo mundo, né? E o filme lá rolando na televisão, continuei assistindo. Foi meu primeiro grande encontro com o Padre Pio. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, com a vida dele, e era uma fita em italiano ainda, era, né, legendado, mas porém em italiano. E dentro da comunidade de Aliança de Misericórdia, né, na época eles tinham uma devoção muito grande por Padre Pio, e aquilo lá foi um encontro muito pessoal meu com esse santo. Aquele filme rodou ali só pra você, né? Foi pra mim, Foi pra você. E hoje, então, o seu santo de devoção? Também é o Padre Pio, né? Sim. Foi o meu primeiro santo de devoção. Tenho também devoção por um outro grande santo, né? São José. Mas o Padre Pio, assim, na época que eu conheci ele, foi uma coisa assim... E tive algumas experiências maravilhosas com ele. E o interessante comentar, né, que a gente não precisa ter um santo só de devoção, né? Exatamente. Né? Pode ter vários. Né? Eu tenho São Felipe Neri, tem a Santa Terezinha do Menino Jesus. A Santa Tetê, né? é Santa Tetê, né? São Luís Maria Grão de Montfort, que ensina-nos a amar Nossa Senhora, né? De uma forma mais completa. Sim. Né? E Nossa Senhora né? Então. É a rainha dos anjos a rainha dos santos, né? Então ela é por excelência. Ela tá num patamar acima. Eu gosto de pensar e acreditar que porque... não dá pra comparar. Não. Posso ter uma explicação sobre isso? Pode, por favor. Uma coisa bem interessante, né? Dentro da Igreja Católica tem uma, digamos assim, para facilitar, né? Uma escada de hierarquia, exatamente. Aí, né? Que são olha palavras, né, que se usa, né? Latria. Latria. É uma palavra do latim que vem de adoração. O único que a gente deve adorar é a Deus. Obviamente a Deus. Depois tem o culto de hiperdulia. Tem o culto de latria, que é adorar a Deus. Hiperdulia. Gente, prestem atenção. Vamos repetir para não criar não criamos cânico, como diria o nosso amigo do SBT. Adoração apenas a Deus. Somente a Deus. Depois tem o culto de hiperdulia, que é o culto de digamos assim, uma super veneração à Nossa Senhora, né? Abaixo de Deus, abaixo da Santíssima Trindade, esse culto de veneração, de um amor assim extraordinário à Nossa Senhora. Filial. Após o culto de hiperdulia, tem o protodolia. O que é esse protodolia? É a veneração a São José. Abriu aspas aí, né? São José, ele é maior do que qualquer santo. De qualquer santo. Pode juntar todos os santos que tem no céu, não vai dar uma intercessão de São José. Exatamente. Que a intercessão dele é poderosíssima. Tanto que tem histórias que quarta-feira é dedicada a São José. Sim. Não tem possessões demoníacas em quarta-feira.
Jura? Não, quarta-feira não tem, porque São José não permite. É o terror dos demônios. Exatamente, Olha. tá lá na ladainha dele, né? Ele é o terror dos demônios. Abri Então- mais um aspas em cima disso. É que eu gosto demais. Não, eu também amo. Isso porque não é de São José que nós vamos falar hoje. Não, mas ele tá dando mas abertura, né? Tem que dar uma esse introdução. conhecimento é muito bom. Sim, até mesmo porque ele tá falando essa hierarquia de adoração, veneração, é importante pra gente Esclarecer esclarecer muita que coisa, a gente não né? adora santos, não adora Nossa Senhora. Não, a gente adora a Deus. Unicamente a Deus. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Agora séculos dos séculos, e amém. para sempre. Né? Tem uma história de São José, isso não está nos evangelhos, é a tradição, né? Eu não vou lembrar o nome do escritor, mas quem tem aquela biblioteca católica, que veio o livro de São José, e você tem? Acho que tem o nome lá do autor. Eu sei que é um autor inglês, se eu não me engano, que ele era, se eu não me engano, ele era presbiteriano, e depois se converteu ao catolicismo, né? Lá ele conta, e também tem uma outra beata, Ana Catarina Emmerich, que ela conta essa história de São José. E interessante que esse autor e a beata Ana Catarina Emmerich são de datas diferentes, né? Não teve contato um com o outro para saber dessa história de E São a José. história é a mesma. Sim, José foi para o Egito com a Sagrada Família, e no meio do caminho, né, tinha muitas armadilhas para que a família não chegasse até o Egito, né? Armadilhas do demônio. Sim, armadilhas do demônio e armadilhas dos próprios homens, né? Teve... Inspiradas pelos demônios. No livro conta que tem um determinado lugar que eles estavam passando lá a caminho do Egito e foram tentar assaltar eles. Só que a hora que chegaram para assaltar, era uma aldeia que sempre era acostumada a fazer esses roubos com as pessoas que passavam por aquele caminho, né? Só que eles não conseguiram assaltar, porque viram algo muito especial nessa família, né? E tanto é que as pessoas se converteram com a presença dos três. Olha que maravilha. A presença do pai na família é essa, né? É a da proteção. Sim. Né? Quando a mulher tem o medo da barata, do rato, do bicho, é pro marido que ela grita. Quando a criança está fazendo muita arte, olha, a hora que seu pai chegar, você vai ver. Então é assim, a presença do masculino, a presença do homem, né? Por mais que José estava ali para cumprir um papel, né, que não foi o de genitor, né? Nossa Senhora não precisou de José para ser pai de Jesus, mas ela precisava da índole, da proteção, do exemplo, né, para que Jesus crescesse em honra e glória, olhando para aquele homem que seria o espelho do que ele se tornaria. Sim. Mas voltando lá à hierarquia, né, tira o parênteses de São José. E por último tem a Dulia, que é a veneração aos santos, né? Aos nossos santos, grandes santos que graças a Deus temos na nossa igreja. Então vamos pensar aqui, ó, gente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Depois disso, a pessoa que trouxe, através da intercessão do Espírito Santo, o santo para a terra, né? Que foi Nossa Senhora que deu a luz a Jesus. Depois disso, o Pai, que foi o espelho que educou Jesus. São José. São José. E depois, abaixo da Sagrada Família, pessoas como nós. Sim. Que souberam ter uma vida, Que né? souberam ter Adoraram uma a Deus, amaram Nossa Senhora e estão no céu. Exatamente. E essa é a caminhada que a gente quer trilhar. Resumindo, né? É isso. Sim. Simples. Só que não. Então, assim, né, agora, com essa grande explicação aí, né, que eu acho que abre a mente de muitas pessoas, né, a respeito daquilo que a gente adora e aquilo que a gente venera, que é importante colocar esse parênteses, né. Bom, hoje, esse quadro né, pra gente abrir especificamente pra gente falar do Beato Carlos Acutis, né. E por que a gente escolheu esse beato pra gente estar falando, primeiramente? Bom, deixa o Bruno falar. Acho que poucos conhecem, porque é um santo fresco, né? Foi poucos. Santo ainda não. Não, beato, desculpa, beato, não foi santo ainda. Não foi proclamado santo pela igreja. Beato. Porque ele usou muito da internet para anunciar o evangelho, anunciar Jesus. Tanto que eu, pesquisando um pouquinho sobre esse santo, ele reuniu num site todos os milagres eucarísticos da história da igreja.
Então, se você tem alguma dúvida sobre milagre eucarístico, entra no site dele lá, depois eu coloco nos comentários qual é o site, tem todos em detalhes. E vendo muitos padres falando, falam assim, eu tenho milagres que eu não conhecia, padres falando que não conhecia. Então você vê a dedicação que ele teve pela Sagrada Eucaristia e ajudar o próximo. Ele era de uma família rica, né? Mas ele sempre saía, antes de ir para a escola, saía com a mochila cheia de lanches para entregar aos pobres, né? E ajudar as pessoas. E com o seu jeito de ser alegre, feliz, carinhoso, ele evangelizava do jeito dele, sem ser chato, né? Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que falam, você é chato porque só fala de Deus. Não. Ele conseguia fazer isso de uma forma muito feliz, alegre. Jovem, né? Jovem. Ele era muito jovem, ele foi o primeiro santo de Nike. Moletom e Nike. E o Pedro vai contar os detalhes. E vamos passar pro Pedro, né? Que hoje entrevistado é o Pedro. A gente tá querendo contar a história aqui do rapaz. Então, com o surgimento, o nascimento aí do Na Caminhada Podcast, a gente quis ter um baluarte pro nosso canal. O que é um baluarte? Baluarte é aquele santo ou beato que se torna responsável por um movimento, por uma congregação, por uma comunidade. No caso de vocês aqui, né, que é o Beato Carlo Acutis. Seria o nosso intercessor, né? Sim, exatamente. Entendi. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu acho que antes da gente, falar mais sobre Carlos Acutis, é importante a gente entender a diferença, porque existe uma hierarquia também, né? Nessa classificação até chegar a ser santo, que seria venerável, beato e santo. Você pode explicar isso pra gente? Tem até uma antes, ali, que seria servo. Servo, essa eu não conhecia. Então são 4. Sim. Servo, venerável, beato e santo. Você consegue explicar cada uma delas para nós? Acredito que sim. Bom, primeiro para a pessoa se tornar, para começar essa caminhada de ser santo perante a Igreja Católica, aqui no Brasil nós temos 2 exemplos. O Padre Jonas Abib, que morreu ano passado, né? E Dom Henrique, que foi um bispo lá do Nordeste, que muitos queriam já proclamá-lo santo, né? Só que a igreja ela é muito prudente nisso daí. Ela pede no mínimo 5 anos depois da morte da pessoa, para começar a estudar a vida da pessoa, né? No primeiro momento, quando se entra com o pedido de canonização da pessoa, ela se torna venerável, né? Servo de Deus, né? É uma pessoa que já servia a Deus, como o próprio nome já diz. Depois se torna venerável, que pode estar começando a falar mais sobre a santidade dessa pessoa. E depois beato, que é um passo, no caso, que é o Carlos Acutis hoje, né? Que se torna beato através de um milagre que é dado a ele. Um único milagre, milagre. Já faz ele se tornar beato. Que é comprovado. O interessante e bonito da nossa igreja é que esses milagres, quando acontecem, não é feito por pesquisadores católicos, mas sim normalmente por pesquisadores ateus, para testificar que ali foi um milagre de fato que aconteceu. Porque não tem nenhuma influência religiosa, sim, né? Exatamente. Ou influência da ciência em si. Que é para mostrar de fato mesmo que foi. E é muito bonito isso da igreja, né? Sim. Não é tipo assim, porque seria fácil. Fulano de tal foi curado por tal coisa, a igreja vai, tá bom, foi, pronto. E a diferença entre o servo e o servo e o venerável é que enquanto é servo é o povo que fala. Sim. E a hora que vira beato, a igreja para a falação do povo, né? E começa a falação da igreja, porque daí a igreja começa a investigar. Então isso é muito sério, porque eles vão trazer ateus, eles vão trazer historiadores, eles vão trazer bispos e padres, né, de uma hierarquia próprios para fazer essa investigação. Então é tudo muito sério, muito né? Sério. Até ter o primeiro milagre é realmente uma investigação. Tem que estudar bem a vida da pessoa, né? Para que não se encontre assim nenhuma heresia, nenhuma fala mal falada, né? Aí que surge aquele termo advogado do diabo, né? Sim. Surgiu na igreja, porque tem uma pessoa que vai pesquisar a fundo a vida daquele possível santo para ver se tinha alguma coisa que ia de contra a fé dele, né? Contra a igreja, para poder determinar se é santo ou não.
Um exemplo aqui no Brasil, o próprio Padre Léo, Padre né? Léo, Que está sendo investigado toda a vida dele, todas as pregações, tudo que ele falou, para ver se ele pode se tornar santo. Já é beato, mas possivelmente vai se tornar santo logo. sim, legal. E daí, da última, para ele se tornar santo, precisa de mais um milagre? Mais um milagre, vai para Santa Sé, onde continua essa investigação e dado o sinal de ok, a pessoa se torna santa. Aí é marcada uma data, né? Aí o Papa, normalmente o Papa lá no Vaticano, ele Faz a declara. cerimônia, né? Faz a cerimônia e o rito, declara. né? Sobre Nós temos santos no Brasil? Temos. São... Nossa, Frei Galvão. Frei Galvão, ia falar o nome Santo dele, Antônio de Santana Galvão. Frei Galvão, a irmã Dulce, Madre Paulina, São José de Anchieta. Sim. A Madre Paulina, ela não é brasileira, né, Pedro? Não. Só, Sim, né, ela pra é lembrar, italiana. é italiana, mas ela viveu aqui em Bragança, né, perto Exatamente. da nossa cidade aqui, e ela foi proclamada santa aqui, vivendo aqui no Brasil. José de Anchieta também não era brasileiro. Ele era português. Era português, veio para o Brasil e foi inclusive um santo que demorou para se tornar santo. Sim. Né? Eu não lembro o ano certo, foi 1600 e pouco, se tornou beato e faz poucos anos que se tornou santo de fato. E beatos, porque eu tinha muito na minha cabeça do Padrinho Cício, né? Quantos beatos nós temos? Daí você tem essa informação? Daí tem muitos, tem né? muitos. Mas tem você sabe muitos. citar alguns. Sim, Padre Léo que você falou, Padre né? Léo, Eu nem sabia que ele já estava nesse passo de beato já. Sim, ele tá. Ah, legal. Padre Jonas ainda não. Não, Padre Jonas não. Só depois ele De morreu ano 5 anos, passado, né? Que você disse. Depois de 5 anos aí começa todo o estudo da vida dele, né? Pra ver como que foi de fato. E literalmente eles pegam pessoas assim bem difíceis para estudar a vida da pessoa, para ver se houve mesmo santidade na vida dessa pessoa. O Dom né? Henrique foi aquele que morreu de Covid, né? Foi. Ele também faz o quê? 3 anos que morreu? 2020, né? Então ainda 3 não entrou anos, ainda nesse processo. Não. Tá. Então E assim, tem que a alguns gente... santos assim dentro da Igreja Católica que se tornam santos muito rápidos. Um grande santo, São João Paulo II. Foi Sim. questão de 2, 3 anos. Sim. que não Aí ele precisou- pulou todas as etapas, todas as então. Já etapas. foi rapidinho. Sim, Entendi. por causa da santidade Sim. que ele tinha, O vivia, né? Papa Emérito Bento XVI também está sendo estudado já também, né? Já tem alguma coisa falando já sobre, Sim. né, o estudo dele Ele mesmo. acredita que logo Logo se também, torna né? santo. Porque é uma vida exemplar que ele teve, Sim, grande teólogo, né? né? E a irmã Dulce também levou muito tempo ou não? Levou um pouquinho de tempo. Levou um pouco de tempo. Mas não foi tanto. Eu não vou saber precisar assim o Datas, tempo, né? a data correta, né? Mas ela não levou muito tempo. Mas o que leva a pessoa a ser santa? Essa Né? é uma boa pergunta. É isso. Que É leva a importante pessoa? saber. Principalmente a vida interior da pessoa. Né? A pessoa tem uma vida de oração de fato. Né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas só vida de oração? Se parar para pensar assim, as pessoas que vivem num monastério, né, no Carmelo, vivem enclausuradas, elas podem ser santas? Sim. Muito mais rápido que nós ainda, né? Santa Terezinha, com 24 anos. Muito mais rápido Doutora. que nós. Porém, para as pessoas normais e comuns que nem nós, né? Nós podemos ser santos também. São José Maria Escrivá vai ensinar isso pra gente, né? Que é através do trabalho, né? Ser santo não é apenas você morrer e ir pro céu, né? Você tem que ser santo durante a sua vida, né? É Que ter uma vida santidade exemplar, de vida né? queremos ter, né? Que Meu devemos ter, santo Uma de vida devoção digna já nessa. dizia, né? São Bento já dizia, ora E lá Agora. agora. Exatamente. né? E temos que ter isso na nossa mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que é difícil ser santo. E realmente, se você for olhar o jeito que é o mundo hoje, né, as facilidades que o mundo tem, não é fácil ser santo. Mas Deus dá todas as ferramentas necessárias para nós sermos santos. É que sim, para você ser santo, você tem que abrir mão de muita coisa mundana. Sim. Né? Você tem que ter o desapego. E aí que a turma pesa, aí que pesa, né? Porque a gente vê que as pessoas são muito apegadas a coisas, né? E Deus não quer o desapego, ele não quer o apego, apego. né? Ele quer o desapego.
Né? Você pode usar, você deve usar das coisas do mundo, mas não ser apegado a elas. Né? Você tem que amar a Deus, amar o próximo, sem o desapego. Aí você acha que consegue, com a graça de Deus, consegue, né, a caminhada para a santidade. Tem uma... O assunto é Carlos Acutis, mas tem uma santa aqui também, que ela que é da família, é serva de Deus, Chiara Corbella. É brasileira, né? Eu acho que é italiana. Italiana? Não, porque parece que para mim aqui... Ela é italiana. Italiana, né? Daquela que era que família... teve câncer no olho, no né? olho, né? Não, ela é italiana. É italiana, né? É. Sim. Ela é uma serva de Deus, né? Falou eu lembrei de uma, só que não é uma beata brasileira, é uma italiana. É Chiara Lutti Badano, que foi jovem também. Mais uma pessoa que demonstra para nós que é possível ser santo sendo jovem. Ainda mais sendo jovem, né? Que eu acho que é a fase mais complicada, né? Eu acho que é exatamente por isso que o Carlos Acutis ganhou toda essa visibilidade, né? Conta um pouquinho pra gente da história dele. Então, ele foi uma pessoa bem de vida, né? Nasceu de uma família rica. Nasceu em 3 de maio de 1991. 91 agora, gente. Faz pouco tempo, se for ver, né? Tempo. É um santo contemporâneo. Fazer uma pergunta? Pode. Quantos anos você tinha em 91? Eu posso falar, tinha 11. Eu tinha... Nossa, gente, tinha 14. Eu tinha 10. Então... Eu tinha um pouquinho mais. Não, você tinha 13. Você é um ano mais nova que eu. Ó, revelando as idades aqui. Então, e ele, 15 dias depois, foi batizado. Né? A importância da urgência do batismo, Sim. né? Que às vezes Porém, os pais não eram de igreja. Sim. Né? Os pais deles, né, tanto a mãe, né, a dona Antônia, e o pai Andréia Acutis, eles não eram pessoas de igreja, não participavam assim, nem ativamente, nem iam direito à missa. A história diz, né, que a mãe dele, né, ela só tinha feito, que nem acontece com muitos católicos por aí, né, foi batizada, primeira comunhão, crisma, casou. Só vai nos eventos sociais. Sim, tchau igreja, né? Só cumpre os ritos, né? Exatamente. E depois que ele nasceu, né, com 3 anos de idade, surgiu uma pessoa na vida dele. Uma polonesa, uma babá. Como era uma família bem de vida, né, tinham, né, as pessoas que trabalhavam, né? E o nome dessa babá é bem interessante, Beata. Beata. Sugestivo. Bem sugestivo. Bem sugestivo. E ela era bem católica mesmo. Essa mulher era bem católica e ela começou a ensinar ao Carlos algumas coisas da igreja, sobre as coisas de Deus. E o menino ficou interessado. E ele começa a aprender muitas coisas sobre Deus com essa babá, né, a Beata. E ele começa a questionar a mãe sobre as coisas, sobre Deus. E a mãe, como não tinha vivência religiosa, não sabia explicar. Onde procurar essa explicação? Ela foi atrás de um padre. Né? E esse padre deu uma resposta para ela magistral. Vai estudar. A dica aí, quer saber mais da igreja? Vai estudar. Vai estudar. E vai descobrir como ela é rica. Sim, ao invés de ficar criticando, né, metendo pau, vai estudar. Vai descobrir o quanto ela é rica. E quando ela vai atrás, né, desses estudos para poder saciar essas dúvidas, essas questões, esses questionamentos do Carlos, ela descobre de novo a fé católica. Né? Aí que ela descobre a fé católica. Na nossa igreja temos grandes santos que se converteram através dos estudos. Sim. Eu dou um exemplo aqui, Santa Edith Stein, que foi, não sei se vocês conhecem, só de nome. Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Ela foi uma filósofa, ela era ateia, até que um dia a maioria dos filósofos são ateus. E ela era uma grande filósofa, ela era alemã. E um dia ela lendo um livro chamado Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, lendo o livro, ela se converteu. Eu acho fantástico assim a conversão dela, né? Porque ela não precisou de grupo de oração, não precisou fazer retiro Yeshua, não precisou... Ninguém pôr a mão na cabeça e orar por ela, né? falar isso. Só precisa de um coração disposto e aberto. E aí o Espírito Santo se revela e já era. E ela tem uma procura assim gigantesca pela verdade.
e através de um livro, lendo a madrugada inteira, ela encontrou com Jesus, né? Através do estudo, assim como foi a mãe de Carlos, que ela encontrou Jesus, voltou à fé católica através dos estudos. E dos questionamentos do Carlos, né? Sim, exatamente. Ó, como ele foi importante na vida, né, de toda a família, porque ele levou toda a família à conversão, né? E aí, vou interromper um pouquinho, a gente vê a importância, né? Eu vejo pelo Gabriel e pelo João. Quanto de pergunta ele não faz para nós sobre a fé? Sim. O quanto que exige da gente um estudo e para a gente aprofundar mais, para poder dar uma catequese fiel, verdadeira para os nossos filhos. E eu vejo assim que o pai precisa estudar. É função dele. Porque quando a gente casa, a gente responde uma pergunta que o padre faz lá. Você está disposto a educar seus filhos na fé católica? E o casal fala, sim. Então, é dever dos pais estudar sobre a fé para poder ensinar seus filhos. Não deixar que uma catequese, uma vez por semana, 1h30 por semana... Lá com 9 anos. Com 9 Durante anos. 2 anos apenas. Ensine toda a fé, né? Que, coitado, desculpa, mas a fé tem que ser começada em casa. A catequese tem que começar ainda em casa. É um exemplo da mãe do Carlos Acutis. Na verdade, a criança aprende pelo exemplo, né? Exatamente. Então, se você não vai à missa, não adianta você querer que a criança vá. Exatamente. Se você não reza, não adianta você querer que a criança reze. Exatamente. Então, Sim. ela só vai replicar aquilo que ela vê. É. Né? Então, o Carlos começou a ver quem? A babá. Sim. Por quê? É a Convivia com referência ele. dele, né? Porque, mas ele tinha a referência da mãe. Sim. Ele aprendeu com o exemplo da babá, mas o questionamento não foi pra babá. Foi pra mãe. Pra mãe. Exatamente. Né? Então, se a gente entender que nós somos o exemplo, não vai adiantar lá a hora que o filho tiver perdido, você, eu não sei o que aconteceu, não. Peraí, Será que não sabe? será que não sabe? Né? A graça de Deus é muito grande. Pode ter um momento da conversão, mas cabe a nós, desde pequeno, ensinar as crianças Sim. na fé. E daí, mesmo que o mundo arrebate, né? Sim. Santa Mônica tá aí para nos mostrar que o poder da oração de uma mãe, né? O poder da 9 oração montanhas. de uma pessoa que trouxe aquela vida para a terra move montanhas. Mas não vamos falar de Santa Mônica. Continuemos vamos voltar pro assunto. no Carlos Acutis. Bom, o Carlos Acutis, assim, ele tinha umas coisas muito peculiares, né? O Bruno falou que por ele ser muito rico, mas ele era muito desapegado. Então, assim, o que você tem de conhecimento das coisas que ele gostava de fazer e que isso aproximava mais ele de Deus? Ele era um jovem normal, né, comum, assim, vivia a vida dele normal. Só que tem pessoas que, quando são escolhidas por Deus, tem algo diferente. Isso ele já demonstrou desde pequeno, desde os 3, 4 anos, quando essa babá entrou na vida dele, né? Tanto é que com 7 anos de idade, ele fez a primeira comunhão dele. Hoje, que nem vocês falaram, né? 9, 10, 11, 12 anos. Entra no primeiro ano da catequese com 9. 9 Sim, anos. então, e ele com 7 anos fez a primeira comunhão dele. E aí aconteceu ia falar um problema na vida dele? Talvez. Não foi um problema. Ele queria comungar todos os dias. Tamanha era a Sim. sede Paixão. que ele tinha, Sim. o amor que ele tinha por Jesus. E assim, que nem eu falei, quando a pessoa é escolhida por Deus, né? Deus, ele, de tempos em tempos, ele escolhe pessoas especiais para fazer coisas mais especiais, né? Para reavivar a fé do povo, Sim, né? sim. E Deus tem feito muito isso nos últimos tempos, né? E nessa que ele começou a comungar, né? Ele ia junto com ele, aliás, um funcionário do pai dele, chamado Raidish. Ele era indiano, hindu e sacerdote do hinduísmo, né? Era um sacerdote, né? Era um alto escalão, né? Sim, era que nem se fala, da caça sacerdotal, né? E de tanto que esse rapaz sempre tava com o carro, levava ele para baixo e para cima, Era motorista. Como se fosse um motorista, né? Uhum. E brincava com ele, fazia várias coisas, né? E principalmente levava ele na missa quando os pais não conseguiam levar.
E o Carlos sempre falava para esse homem sobre Jesus, a presença de Jesus na Eucaristia. Sempre, toda vez. E isso foi tão forte na vida desse homem que ele quis ser batizado para fazer a primeira comunhão, para começar a comungar. Você vê como exemplo, né? O exemplo é fora de sério. Isso aí. E ele era um jovem normal, Sim. o Carlos Acutis, né? Um jovem normal, porém muito bem escolhido por Deus. Né? Aí que entra, né? Ele não fez nada de extraordinário, né? Porque esse aí é o exemplo que nós somos chamados, todo batizado é chamado, né? Sim. Viver, Sim. né? A fé naquilo que é proposto para nós, né? E aí eu acho que a grande importância da nossa humildade, né? Porque vocês estavam falando, ele era um jovem, mas ele não era chato. Eu acho que ele nunca falou para esse motorista que ele ia pro inferno porque ele era hindu, né? Exatamente. Ele nunca mostrou falou um que... exemplo. Ele só mostrou o exemplo. Ele convidava o rapaz para ir junto, ele falava do Deus dele, né? E eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que trazer. Então, assim, o cara é tão gente boa, ele me trata tão bem, ele me trata de igual para igual, apesar do dinheiro que ele tem, apesar dele ser de outra fé, ele nunca criticou a minha fé, né? E eu quero ser assim, Sim. né? Eu gosto tanto do que eu vejo que eu quero me tornar aquilo. Que eu quero isso pra mim. Né? Eu acho que esse podcast nasce para que a gente possa fazer isso e para que eu convide você para fazer isso. Né? Em vez de ser aquela pessoa chata que enfia o dedo na cara do outro, que fala que o outro vai pro inferno, porque santo isso ou aquilo, porque a minha fé ou a sua fé. Não! Né? Olha o exemplo desse menino. Porque se o cara era motorista, ele já era um homem. Se ele era um sacerdote, ele não era qualquer pessoa. Tinha conhecimento da fé. Tinha conhecimento da fé. Do jeito dele, mas tinha. Né? E ele viu ali o exemplo do Deus que, independente do nome que ele dê, era o Deus que ele queria servir. Né? E ele se converteu e ele fez os ritos e começou a comungar, né? E eu acho que é E isso. é aquela coisa, né? Uma coisa que a gente sempre fala. Cabe a nós apenas falar, anunciar o evangelho. Quem vai tocar no coração somos nós. Sim. É o Espírito Santo. Sim. Né? É ele que naquele momento propício vai tocar no coração da pessoa e ela, sabe, vai dar aquela virada de chave. Opa, peraí. É através do nosso exemplo de vida com o Espírito Santo. Sim. Né? Não somos nós que fazemos, a palavra não é nossa, não fomos nós que escrevemos, a gente só tem que viver. A gente só anuncia. A gente só anuncia. É assim que é ser santo também, né? Porque às vezes a gente tem esse problema com os irmãos de outras igrejas, né? Que às vezes criticam os santos, não sei o quê, falam que a gente adora santo, essas coisas tudo. Mas na verdade, se nós católicos, quando nós aprendermos a olhar para um santo, seja qual santo que for, né? Aquele santo, eu não vou ser igual ao Padre Pio, não vou, jamais vou conseguir ser, né? Mas quando eu olho para a vida do Padre Pio, mas eu transformo a minha vida, que nem a vida dele foi transformada, eu permito olhar para ele, ver que ele encontrou Jesus, né? Eu usar aquele santo como um sinal para mim. Ele, né? homem como eu. As pessoas, os católicos, vão ter uma mudança muito grande. Né? Ele, homem como eu. Isso Sim. é venerar o santo. Sim. Sim. Né? A gente não tem... Quando a gente era criança, a gente tinha admiração pelos nossos pais, né? A gente não fala, nossa, meu pai é demais, meu pai é o máximo. E Queria ser professor, né? Os professores, Né? A gente, durante a nossa infância, a gente venerou, né? Gostava, não, aquele fulano, aquela pessoa é muito boa, tudo. É assim que a gente tem com os santos, né? A gente tem o exemplo dele, né? E ele está aqui, ele tá para nos mostrar que é possível chegar ao céu. Né? Sim. Né? Ele é uma seta, fala, não, ó, eu cheguei e você chega também. Se Santo Agostinho, do jeito que era, chegou? São Francisco era, vocês chegou? querem saber? Ó, Santo Agostinho é o filho lá de Santa Mônica. Vocês querem saber sobre Santo Agostinho, sobre Santa Mônica? Coloca aqui nos comentários qual o seu santo de qual devoção. o seu santo de devoção e qual história que você quer saber. Diz pra gente se você tá gostando, dando um like. Manda esse podcast pra alguém que você acha que mereça escutar um pouquinho sobre um santo adolescente ou sobre a vida de algum santo. E nos ajude a entender
que a nossa caminhada está fazendo diferença na sua vida. Bom, vamos falar um pouquinho também, assim, a gente já falou, né, sobre Carlos Acutis, que ele era jovem, como que ele levava a vida dele, mas assim, ele teve uma fatalidade na vida dele, né, Carlos Sim. Acutis morreu muito novo, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre a morte, quanto tempo levou, né, do ele ficar doente até ele falecer. Você poderia estar passando isso pra Então, gente? foi um prazo assim muito rápido, né? Foi questão de 2 meses praticamente, né? Inclusive ele teve uma intuição que ele ia morrer, né? A história dele diz que ele teve uma intuição que ele iria morrer. Ele pegou uma gripe, foi pro hospital, achou que era uma cachumba, descobriram que era uma leucemia grave. Foi assim, questão muito rápida. E muitas vezes a gente pensa de uma forma errada sobre a morte, ou a pré-morte, digamos assim, né? Eu penso assim, né? Que um câncer faz a pessoa sofrer muito, não Sim. faz, né? E ele, quando ele descobriu que essa leucemia era grave, e ele sofria demais, né? Ele ofereceu esse sacrifício, esses sofrimentos pelo Papa, né? Porque era Papa Bento XVI, pela igreja e pela conversão dos pecadores. Quando a pessoa descobre a graça de Deus na vida dela, pode vir o sofrimento que vier. O sofrimento vai ser oferecido a Deus. Simplesmente para Deus. Então, Pedro, esse sofrimento ele é conhecido como o depósito da fé, né? Para a gente ver como que a nossa oração é importante. Os santos, né, e a própria igreja, ela nos leva a todo o nosso sofrimento, a gente oferecer por uma causa, né? Porque quando a gente oferece, eu tô com muita dor, eu tenho câncer, eu tenho uma doença séria, grave, né? Que a gente possa oferecer todo esse sofrimento a Deus, porque Ele recolhe esse sofrimento como um mérito que é depositado nesse depósito da fé, né? E dali Ele usa para uma pessoa que está precisando ser convertida, uma outra pessoa que está precisando ser curada. Aí Deus, na sua imensa sabedoria, né? Tô falando besteira, Pedro? Não. Ele usa de tudo isso, de toda essa nossa oração, essa nossa entrega, né? Desse nosso sofrimento, numa causa que Ele julgue que seja mais necessária para estar recebendo, né? Essas orações e essas ofertas de sofrimento. Eu tenho o hábito, Pedro, de fazer isso com o meu jejum. Então, assim, eu vou jejuar chocolate. Se você quer me dar um presente que você quer me agradar, é chocolate. E daí eu tô lá morrendo de vontade de comer um chocolate e você abre uma trufa na minha frente. A minha vontade, eu ofereço, mas assim, é quase que automático. Toda vontade que eu estou sentindo nesse momento, eu ofereço a Deus. Isso é um depósito de fé também? Sim. Olha lá, gente. Então vamos jejuar mais para purificar a mente, fortalecer a alma e eu fazer um depósito de fé ali. Na nossa igreja. Na nossa igreja. Todo o sofrimento que a pessoa passa, e se ela sabe oferecer em sacrifício pela conversão das pessoas, ela tá juntando tesouros, tijolinhos lá no céu, no paraíso, para ela, né? Não fazer apenas por fazer. É que assim, hoje em dia as pessoas sofrem por sofrer. Né? Não sofrem por amor. E quanta graça há de sofrer por amor, principalmente por Deus. Né? E hoje em dia, eu vejo algumas pessoas assim, né, que passam por grandes dificuldades, às vezes não sabem oferecer a Deus. E o próprio Jesus, quando a pessoa está sofrendo, ela se torna o sirineu dela. Lembra daquela passagem lá do Evangelho? Sirineu. Né, que Jesus está quase não aguentando de fato. Aí vem um homem, um certo Simão de Cirene, né? Que vai e ajuda ele. Né? E Jesus se torna esse nosso sirineu. Nos ajuda a carregar esse sofrimento. A nos aproximar ainda mais dele e a aproximar ainda mais do céu. O meu jugo é leve, né? Sim. É uma santa também, aliás, é uma beata, que nem eu falei, né? Beata Chiara Lutibadano. Ela sofreu muito também com o câncer que ela teve. E os sofrimentos que ela tinha, oferecia pelos jovens. E daí, assim, nós elegemos Carlos Acutis como nosso baluarte por conta da internet, né? Então, o Bruno já contou que ele fez ali um site muito rico e você está dizendo, né, que ele teve câncer.
existe uma... Eu acabei de falar, né, que eu rezo por Santa Mônica, por intercessão de Santa Mônica. Existe uma conotação, então é assim, vou rezar pelo meu filho por intercessão de Santa Mônica. Vou rezar para um projeto da internet por intercessão de Carlos Acuti. Se eu tenho um câncer, né? Carlos Acuti também pode ser esse intercessor. Existe essa conexão do sofrimento do santo com o sofrimento que eu tô, da graça que ele conseguiu na vida dele para ser santo, com a graça que eu tô precisando alcançar? Sim, ele pode interceder por você, né? No caso, assim, que nem o exemplo que você deu do câncer, né? Só que ali, no câncer, ele intercedendo, seja qualquer santo, no caso, o beato, intercedendo pela pessoa, pode ter dois caminhos. A cura física... Ou a libertação. Né? Ou a não cura, que seria a morte da pessoa. Acaba sendo uma libertação da pessoa de fato, né? Que aí é feita a vontade de Deus. Né? Mas quando Deus está precisando que as pessoas acreditem mais nele, às vezes ele libera essas curas milagrosas. Né? Tem uma cura, eu não sei se vocês sabem disso, que estão falando que e eu tenho certeza absoluta que é pela intercessão dele, do Beato Carlos Acutis, que inclusive foi na mesma paróquia que houve um milagre, né, que ele foi declarado beato, né. Nessa paróquia tem o padre, chama Padre Marcelo Tenório, lá de Campo Grande, paróquia Nossa Senhora Aparecida. O primeiro milagre de Carlos Acuti, então, foi no Brasil? Foi no Brasil. Muito bom. E nessa paróquia que se chama Nossa Senhora Aparecida, tem umas coisas que são bem interessantes, né? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Ele morreu dia 12 de outubro. De 2006. Com 15 anos, com né? 15 anos. E lá na Itália é dia de Nossa Senhora do Pilar. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? O primeiro milagre dele foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, desse padre Marcelo Tenório, né? Do menino que tinha um problema estomacal e tal. E tem um segundo milagre, que é o seguinte, é um rapaz que é acólito lá, né? Ele teve um problema de saúde gravíssimo, ficou na UTI internado, ficou um bom tempo internado, com chance zero de vida, e o padre Marcelo Tenório foi com uma relíquia do Carlos Acutis. Hoje esse menino voltou a servir na igreja. Olha que bênção. Esse segundo milagre eu já não estava sabendo. Então, daí para ele ser santificado é um passo, né? Porque estudo, já foram... Agora é questão de tempo, né? Sim, é questão de tempo. Tanto é que no primeiro milagre digamos assim, o primeiro milagre, né, oficial do Beato Carlos Acutis foi em 2011. Em 2013 foi dado como verídico, somente em 2018 que ele se tornou beato. Sim. Quer dizer, tem um espaço. Ô Pedro, tempo só grande. voltando um pouquinho, o que seria, no caso, relíquia, para o pessoal entender? Né, que o padre levou a relíquia de um santo, né? Sim. Tem as relíquias, né, de primeiro, segundo e terceiro grau. De primeiro grau seria uma parte do corpo do santo que morreu. Do osso, cabelo, pele, língua, que nem Santo Antônio. Eu já ia perguntar, mas existe? Coração, né, partes do coração, qualquer parte do corpo pode se tornar como uma relíquia. Pode não, é uma relíquia de primeiro grau. Tanto que na paróquia de São Bento, lá em São Paulo, ele tem um pedaço do fêmur de São Bento. E aqui, nós conseguimos aqui na nossa paróquia um pedacinho desse osso. Olha só. Tem aqui registrado. Gente, que legal. Eu não sabia de nada disso. Pra mim, as relíquias eram, acho que da segundo pra frente. A de segundo grau é um tecido ou algo que a pessoa ou o santo tocou, uma roupa, né? Normalmente é uma roupa, né? Ou, no caso do Carlos, né? A roupa que ele vestia, a roupa normal, Padre Pio, né? As luvas deles, mesmo com cheio de sangue lá, é considerado de segundo grau. E de terceiro grau é quando outro objeto se toca nesse objeto. Sim. Eles conseguem multiplicar esse objeto, né? Sim. Porque o santo já não está mais aqui, né? Toca no... Acaba replicando, né? Replicando, exatamente. A relíquia. Sim, legal. A relíquia é a presença do santo naquele lugar. Sim. Sim. Você falou agora, né, da luva de Padre Pio. Vamos fugir um pouquinho de novo. A gente tá fazendo alguns adendos aqui, sabe, gente? Porque o Pedro é uma pessoa muito
Estudiosa. rica. Estudiosa. Estudiosa. A gente vai sugando. Mas ele voltará. Existem alguns santos que têm as chagas de Jesus. Né? Sim. Padre Pio era um deles. Então, assim, quando o Pedro falou das luvas ensanguentadas, é porque o Padre Pio tinha nas mãos os buracos dos pregos que as prenderam chagas, né? Jesus na cruz. Fala um pouquinho para nós o que é isso, né? Além de Padre Pio, quais são os santos que você se lembra? Quais são as chagas, né? Porque Padre Pio acho que tinha só na mão, né? Não. Não? Tinha todas? As Sim. cinco. Mas existem alguns que tem ou uma ou outra, né? Então, assim, Sim. fala um pouquinho pra gente Sim. disso. O Padre Pio é o único padre que teve as chagas, né? Sim. As É cinco o único chagas. padre, sacerdote. Ah, O único sacerdote sacerdote que mesmo. teve as chagas. Os dentro outros da eram igreja. santos. São Francisco de Assis teve, mas ele não era padre. Ele não era Sim. padre. Ele era religioso. Sim. Então, as chagas ou os estigmas de Cristo, né, são pessoas que têm uma união muito grande com Cristo, né, que se oferecem pelo sofrimento de Cristo para as pessoas. Faz um depósito maior de fé lá naquele tesouro. É lá. uma união Profunda, né? profundíssima 100%. mesmo, né? É. Porque imagina só você sangrar o dia inteiro. O dia inteiro, né? E o pior de tudo, né? Sangrar bastante e ainda não chega, não fede. Sim. O pior de tudo é entre aspas aí, né? Mas assim, a pessoa não fica com cheiro ruim, porque todo sangue que vaza, Que seca fica um cheiro. seca, fica um cheiro ruim, né? Já no caso da chaga, dos santos que tiveram, acho que Santa Maria Alacoque, se não me engano, teve, Santa Teresa d'Ávila, Santa né? Rita de Cássia teve, né? Santa Rita de Cássia. né? E o dela É. exalava cheiro de rosa, não é? Sim, querendo o Padre Pio. Uhum. Né? Eu ia cheiro- falar, mas eu fiquei meio em dúvida dele também, né? Sim. Tanto é que quando tem a presença, eu falo por experiência própria, né? Sente-se essa presença do Padre Pio, vem com cheiros de rosas Cheiro de mesmo. rosa no de Vivemos isso no passado, né, fato. Pedrão? Eu já senti também, mas... Ah lá, pronto. Agora vai ter que cortar Mas eu acho sem que não, chorar. eu acho que não era Padre Pio, não. Eu só acho que não era Padre Pio, não. Mas Não, eu só tava tava lá. com a relíquia dele, A lembra? Sim. Aí no final do retiro a gente sentiu um cheiro de rosas que todo Teve mundo testemunhos, né? Pessoas falando do cheiro. Todo Tanto mundo. é que eu pensei que na hora... Os servos, né, que estavam trabalhando. Vai ser aí. Pessoas estavam fazendo, né? Falei assim, É. nossa, que cheiro de rosas que tá, né? Aí, de repente, pedindo para as pessoas darem um testemunho, aí eu falo, senti um cheiro de rosa. Outra, também senti. Então... Então não fui só eu. Não foi só eu. Porque a gente testificou justamente por causa disso, porque um sentiu, ficou meio assim. Aí comentou com o outro, nossa, eu também tô sentindo. Aí de repente o negócio começou, entendeu? Então assim, muitas pessoas sentiram, quer dizer, então, que era real, né? Não era coisa da cabeça de uma pessoa só. Sim. Então, aí quando a pessoa tem essas chagas, essa união com Santa Teresa d'Ávila vai falar que é a união perfeita com Deus. Sim. Né? E daí são as chagas da coroa, Da né? coroa, Como a de sim, Santa... dos pés, das mãos E do lado. e do lado. O Padre Pio ele teve todas, né? Só da Ainda cabeça da cabeça, se não me engano, ele teve, mas não chegava a sangrar Não, assim né? dele, né? Mas das mãos e pés E era. do lado Do também, lado. que Sangrar. ele tinha que doía, ele falava que doía muito, mas oferecia tudo em sacrifício pelo próximo. Sim. Em especial os padres, né? Sim. Vamos retomar um pouquinho o Carlos Acutis aí de novo? Então, e depois da morte do Carlos Acutis, ele foi exumado, né, Pedro? Foi. E aí, assim, fala um pouco da exumação, de como que foi encontrado o corpo dele nessa exumação, para a gente poder ter conhecimento, né, das graças de Deus. Sim. Alguns anos depois, acho que foi em 2013 que ele foi exumado, né? Se não me engano, 2013, né? 2 anos após a sua morte. 2018. 18. 18. 7 anos depois da sua morte. 7 anos. Foi Não, 2006? 2006 ele morreu. Ah, 12 anos 12 anos depois. depois. 12 anos. depois. O corpo dele não foi encontrado assim, putrificado, né? Sim. Estava em um ótimo estado de conservação. Não estava assim 100% Estava conservado. ressecado, desidratado, mas Sim. estava Mas intacto. estava intacto, exatamente, né? Isso é mais um sinal da santidade
da pessoa. É porque 12 anos depois, né, só tá em estado de desidratação. Aí fizeram um tratamentozinho lá, né, pra Pra ele ficar bonitinho, pra ficar mais Fizeram a apresentável. maquiagem? É. E aí hoje ele tá exposto, né? Sim, lá em Assis. Em Assis. Em terra de São Francisco, que ele era muito devoto. Ele tem uma E devoção tanto que tremenda por assim, ele. em vida ele pedia muito pra mãe dele que ele queria ser enterrado em Sim. Assis, porque era o lugar preferido dele, era Assis. E Né? para ser enterrado lá em Assis, a família tem que ter uma propriedade lá. E como a família dele era bem vivida, tanto né? que hoje moram lá em Assis, Sim, né? tinha, né, a casa lá em Assis, ele foi enterrado. Inclusive é enterrado, o corpo dele está exposto na igreja, que tem aquela famosa cena de São Francisco de Assis se despindo, tirando toda a roupa e se entregando de fato à pobreza. Sim. E qual que era a caridade que o Carlos mais gostava de fazer? Estar com os irmãos de rua. Aí ele pedia, né, pra moça que trabalhava lá, a cozinheira, sempre antes dele ir pra escola, ele enchia a mochila de lanche, né? Sim, e também à noite, às vezes ele gostava de sair com esse amigo dele que se converteu, né, o Haidish, né, Uhum. para entregar para as pessoas. Tem um fato curioso dele, que a mãe dele queria comprar um tênis novo para ele. Né? A pessoa era rica e tinha um par de tênis só. Às vezes a gente quer ter 2, 3, 4, 10 pares de tênis, Tem um sapatos, guarda-roupa só pro sapataiada, né? Enfim, e ele só tinha um. E a mãe dele queria entregar, né? Queria comprar para ele. E ele não quis, ele falava assim para a mãe, mãe, eu tenho um, já é suficiente, tem gente que não tem, tá passando frio. Exato. E um dia ele foi pra rua, né? Foi pra escola, voltando da escola, tinha uma pessoa na rua passando frio. Ele tirou os sapatos dele e entregou para esse irmãozinho de rua. Né? E voltou pra casa dele. Agora descalço. eu aceito tênis, mãe. Não é? Assim, uma marca bem visível também do santo é a caridade. Sim. Quando eu vi sobre esse fato dele, né? Aí você vai ligando os santos, né? Santa Catarina de Sena. Diz a história sobre ela, né, que quando ela teve um momento lá da vida dela, que ela era sempre foi uma pessoa muito caridosa. E ela viu um irmão de rua, passando muito frio. Ela é francesa, lá na França, muito frio, né? E ela foi lá e começou a entregar a roupa dela, que ela sentiu no coração que tinha que entregar uma roupa para aquela pessoa que estava passando frio na rua. E ela entregou, ela não tirou tudo, porque senão ia escandalizar. Imagina lá em 1500, 1600 e pouco, uma mulher pelada, hoje já escandaliza. Lá muito mais, naquela muito mais ainda, né? E depois que ela terminou de fazer isso, o próprio Senhor apareceu para ela e falava, a partir de hoje você não vai sentir mais frio. Porque ela foi acesa ali naquela chama da caridade, o fogo da caridade estava com ela, nunca mais passou frio. Olha que lindo. Né? E uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, nós devemos sempre dar o melhor para os nossos irmãos. Sim. Né? Não o que sobra, não, né? exatamente, não o que Mas sobra, aquilo mas que sempre o melhor. É o melhor. Sempre o melhor para ele. Exatamente. E o Carlo Acutis fez isso. Sim. O único tênis que ele tinha, deu pro irmão. Porque de dar rua. o que sobra é fácil, né? Sim. Aquilo que não serve mais, aquilo que não te interessa mais é fácil. Aquela camisa né? tá rasgada, Não né? Tá com Agora dá manchinha. aquilo que você gosta, que é importante pra você, aí é mais difícil. Aí precisa do desapego, né? Já pensou como seria fácil Pedro abandonar os barcos vazios? Exatamente. Mas não Agora é isso que cheios, Jesus, né? não é Depois isso de uma que Jesus pescaria. pediu pra ele, né? Exatamente. Ele fez questão de dar pra ele a melhor pescaria. Sim. daí E agora, fala, você é capaz de abandonar tudo isso por mim? Né? É verdade. Isso leva a refletir. É bem isso mesmo. Fala, Jesus é malandro, né? No bom E se sentido. o malandro soubesse como é bom, É. ele seria santo só por malandragem. A malandragem sadia, né? Bendita. Santa. Se o malandro soubesse como é bom ser santo, ele seria santo só por malandragem. E o que fez o Carlos Acutis, assim, conseguir essa santidade de forma tão rápida? Coração. Oração. Eu diria que não foi de uma forma tão rápida assim, né? Começou lá com seus 3 anos de idade, né? Ele tendo esse conhecimento de Deus, lembra que eu falei que ele foi escolhido por Deus, Sim. né? Com 7 anos ele recebe a sua primeira comunhão. Então, a começa a ter... Eucaristia. Sim, é o primeiro pilar dele, né? Que é a Eucaristia, de comungar todos os dias, procurar a confissão sempre. Sim, os E o sacramentos. segundo pilar dele
tem um nome maravilhoso. Maria. Nossa Senhora, exatamente. Foram as 3 coisas que levaram ele a uma santidade mais rápido, né? E ele rezava o Eucaristia, os sacramentos e Nossa Senhora. E ele rezava o terço todos os dias. Quando dava, ele procurava rezar o rosário, mas pelo menos o terço. E isso é um diferencial da pessoa que é santo. Sim. Ele fazia as 5 pedrinhas de Nossa Senhora de Fátima, né? Sim. Né? Que é a confissão, a Eucaristia, Sagrada Escritura, a Rosário e jejum. Pedro, também tem uma história assim, que apesar da família do Carlo não, né, no começo da vida, não ter assim, uma assiduidade na igreja, eles não eram praticantes, né? Mas a gente sabe também assim na história dele que houve alguns milagres que aconteceram na família de Carlo, né? Aí você saberia dizer para nós assim quais foram esses milagres, né? Esse cuidado de Deus, mesmo eles não sendo praticantes, que aconteceram na vida da família, Sim. desde a avó, né? Teve um grande milagre na família dele, que foi como você falou, da avó, né? Que ela não poderia engravidar, mas por intercessão de Nossa Senhora nasce a mãe de Carlo Acutis, Que é a Antônia, né? que é a Antônia. Sim. E após a morte do Carlo Acutis, a mãe dele também, que não poderia engravidar por conta de problemas de saúde, acabou tendo gêmeos. Deus age de uma forma assim maravilhosa na vida das Sim. pessoas, né? Às vezes ele até usa de pessoas que talvez não tenham tanta fé, a gente acha que às vezes não tenha tanta fé, para trazer santos para as nossas vidas. Por exemplo, alguém sabe quem é o pai de São José? Não. Né? Mas o pai de Nossa Senhora a gente sabe. É isso que eu fiquei Era pensando. Não, Joaquim. eu sei, mas não era o dele que eu sabia. Eu sei que ele tem uma linhagem, né? Sim. A gente sabe que ele estava ali num propósito. Então, é a mesma coisa, né? Às vezes Deus quer precisar do ser humano. Deus não precisa. O evangelho de ontem, dia 14 de novembro, falava sobre isso, né? Somos servos de anteontem. Somos servos inúteis. O evangelho de anteontem, desculpa, dia 13. Somos servos inúteis. Deus não precisa da gente. Sim. Mas ele quer precisar, né? Se você parar para pensar, talvez Deus não precisasse de Nossa Senhora, mas ele quis precisar, né? Mesma coisa para nascer o Carlo Acutis, precisava de alguém, Sim. né? Deus já tinha um propósito para aquela mulher, no caso a mãe de Carlos Acutis, a dona Antônia. Mas para ela nascer, Precisaria fazer um milagre na mãe dela, né? Sim, na avó do Carlo Acutis. Sim. E Deus fez esse milagre na Sim. vida dela. E trouxe essa relíquia da igreja para nós, Sim. né? Sim, esse exemplo a ser seguido, né? E o mais legal de tudo é que assim, a turma olha muito para santo e fala, não, santo é aquele que fica enclausulado, fechado, que tem aquela vida sonsa, entre aspas, né? Só fica rezando, não faz mais nada da vida. Olha o exemplo para ser seguido aí, Carlos Acutis. Todos nós somos chamados a ser santos, Sim. né? Sim. Em cima disso aí, 2 coisinhas interessantes. Para nós católicos, apostólicos, romanos, praticantes, nós temos que ter a certeza do seguinte, né? Tem essas pessoas que vivem em clausura, que elas que sustentam a igreja católica na oração. Sim. Se não fosse os carmelos, os claustros que tem por aí, e para nós também católicos, né, e para as pessoas que não são católicas, né, às vezes até não comum da nossa fé, ou são católicos, mas não participam, não frequentam, e acha que trabalhar a igreja não dá tempo, não tem não sei o quê, né? São José Maria Escrivá, ele fala que você pode se tornar santo pelo seu trabalho. Sim. Né? Você pode se santificar pelo seu trabalho, independente do seu trabalho. De repente você é um grande empresário ou se você é uma pessoa que trabalha na faxina. A partir dali você pode se tornar santo. Sim. Através do seu trabalho você pode se santificar e santificar o outro. Sim. Isso que ele vai nos ensinar. Sim. Se a gente voltar lá na fala do começo do nosso podcast, né, a gente vê lá na hierarquia, acima de todos os santos está São José. Ele só foi um carpinteiro. Ele era um bom pai, um bom marido, um protetor da família e um carpinteiro. Né? Tudo bem que ele era pai de Jesus,
Mas Detalhe, né? Mas ele passou a vida, né? Até a morte de São José, Jesus não era público. Ele nunca deixou de ser Deus, né? Ele nasceu Deus. Mas ele ali estava sob o jugo do Pai. Né? Quando você fala que Deus precisa do servo, que Deus quis usar, imagina Jesus. A gente quando cresce um pouquinho já não quer mais saber do pai e da mãe, já faz, não, eu que mando na minha vida. Imagina Jesus, que era o cara, sabendo tudo que ele podia, tudo que ele fazia, e se São José fez, ele abaixava a cabeça e... Né? Então, se você se coloca nesse papel, né? Seja de trabalhar, seja de ter uma função na igreja, seja de ter uma função na sua família, mas faz isso com amor, né? Sim. Com caridade, com humildade. Eu acho que é esse o caminho, né? Gente, eu não consigo chamar o Papa João Paulo. São João Paulo II. São João Paulo II. São João Paulo II já dizia, né? Sede santos de calças jeans. Sim. A gente não vai hoje, é lógico que temos ainda os carmelos, ainda temos as pessoas, né, mais enclausuradas, mas tá aí, Carlos Acutis, que vem nos mostrar que a nossa santidade, né, a santidade atual é essa, né? É ir pra rua, é olhar o irmão, é olhar para a pessoa que está no seu elevador. Você conhece seu vizinho? Você já deu bom dia, um Deus abençoe para o seu vizinho? Né? Na verdade, o convite à santidade é para todos, não é para aquelas pessoas. Todos são convidados a ser santos, né? Eu lembro muito de uma fala de São Francisco de Assis, que ele saiu para evangelizar, né? E quando ele voltou, os irmãos dele religiosos perguntaram, tá, mas você não falou nada? Ele falou assim, prega o evangelho, se possível, usa as palavras. Se necessário. Se necessário, exatamente, corrigindo. Se necessário, usa as palavras. Então, falar de Jesus e não ter uma vivência de oração dele, não vai dar certo. Né? Viva primeiro para depois poder anunciar. Aí que começa a sua santidade, né? O processo para você ser santo. É isso que a gente precisa fazer. Deixar um pouquinho de lado o julgamento e amar mais o próximo, amar a Deus. Né? E ajudar as pessoas. Não é puxando a sardinha, tá? Mas aí a gente acaba sendo, meu carisma, ser reflexo do amor trino que se precisa agora. Sim. Sim. E a gente se torna um reflexo, né? Sim. Quando a gente tem essa vivência em Deus, não é necessário, né? Eu tomo como exemplo, né? Onde eu trabalho lá, é uma empresa grande, multinacional, trabalho no usinagem com máquina, né? A gente fala que é operador de CNC, e tem vários tipos de pessoas, né? E tem vários assuntos. Sim. Tudo quando é tipo de assunto. Mas eu vejo assim o respeito que as pessoas têm, o olhar que as pessoas têm, né? Assim, digo assim comigo lá, né? Não é um olhar de deboche, tem um outro que vai querer falar alguma coisa, mas assim, a gente acaba sendo esse reflexo para as pessoas. Pedro, pegando uma coisa que você falou no começo do podcast, que você tem o cheiro da comunidade, né? Então, assim, quando a gente vive o que a gente, né, o que a gente acredita, as coisas de Deus, a gente tem esse cheiro e as pessoas sentem esse cheiro, Sim. né? Não só o reflexo, mas a pessoa sente em você, né? Não, peraí, ali o negócio, né? Eu não posso ficar zombando, não posso, porque respeita, porque sabe o que você vive. E essas pessoas... Um ou outro mais ousado ainda vai para tentar, para ver se tira um pouco desse tira. cheiro, porque isso incomoda, Sim. né? A quem não é. Eu conheço uma pessoa que fala assim, agora tudo é do mundo. Né? Se não é do Deus, é do mundo. Né? Simples. E daí essas pessoas, entre aspas, né, do mundo, vão tentar tirar um pouco desse brilho, um pouco desse cheiro. Sim. Mas se você tem essa postura, se você tá imerso, a sua vida é isso, não é só uma máscara, né? Você, na verdade, contamina o outro. Sim. Na De forma verdade, boa. na verdade, ele pode até não se converter, Sim. mas ele deixa de tentar bater para tirar isso de você, né? Ele chega ao derredor, como está escrito, né? Ele não passa daquele limite, ele não vem mais. Sim. A gente se torna aquilo que o Senhor sempre nos pede, né? Ser sal da terra E luz do mundo. Que nem o próprio Carlos Acutis, né? Ele tinha uma mania maravilhosa, gostava de pegar a bicicleta dele,
saí andando lá pela Itália, lá em Milão, e ele anunciando Jesus, né, da forma dele, conversando com as pessoas e tal. Inclusive, quando ele morreu, no funeral dele, o pai e a mãe dele não esperavam que ia ter tanta gente. Mas da onde conhecem meu filho? E começou Né? a surgir muita gente. E não eram somente pessoas católicas. Sim. Pessoas de várias religiões, né, que se aproximaram dele. E viram nele esse brilho, né? Sim. Sentiram nele esse cheiro de Sim. santidade, É né? que nem Teresa de Calcutá, né? Viveu num lugar horrível, Sim, sim. né? Lá na Onde Índia, O né? hinduísmo era predominante, né? Sim, e mesmo assim ela conviveu com eles, mas ela não perdeu a identidade dela católica, né? Trouxe muitas pessoas para próximo, né? Ajudou muitas pessoas, independente da Da religião. religião. Sim. Sim, Se não fosse ela naquele lugar, quantas mortes não teriam? sim. Sim. É aquele ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Sim, exatamente. Isso tem que ser um lema na nossa vida. Que às vezes a gente fazer o bem, é interessante que são os evangelhos desses últimos tempos, né? A gente fazer o bem para quem é próximo É fácil. é fácil. Para quem tá dentro da igreja, mais Mais fácil, fácil ainda, né? E para quem tá fora, né? No teu trabalho, na tua faculdade, na escola, no dia a dia, Sim. né? Você, de fato, ser esse reflexo, né? Ser sal da terra e essa luz do mundo mesmo, ser iluminar as pessoas. Bom, Pedro, e para terminar, né, a última pergunta, você acha que tem alguma coisa assim importante, né, que você quer falar do Carlos Acutis que não foi perguntado, que você acha relevante estar colocando aqui pra gente? Uma coisa muito interessante também é que foi depois que ele morreu, no funeral dele, que foram muitas pessoas mesmo, que foi até uma coisa extraordinária que o pai dele achou, né, das pessoas. Aí o pai dele começou a ter conhecimento do que o filho era de fato. E aí que acho que aprofundou mais ainda a conversão da família, Sim. né? Se vocês pegarem quem é devoto de Santa Teresinha aqui? Não sei se vocês sabem disso, de Santa Teresinha, que ela no Carmelo não era conhecida como um santo, Não, Não. pelo contrário. né? Tinha gente que nem gostava dela. Sim, então, só que a santidade às vezes da pessoa é tão grande, mas tão grande, e é tão normal, e é muito normal mesmo, Natural, e né? natural, que as pessoas não percebem. Sim. E com Carlos Acutis foi a mesma coisa. A família não percebia todo esse grau de santidade, essa escolha que nem eu falei lá no começo, né? Que Deus tinha, essa eleição predileta por ele, que Deus tinha por ele, né? E com Santa Teresinha era a mesma coisa. Quando foram fazer todo o processo com ela, foram perguntar para as irmãs o que achavam dela. Foi uma pessoa normal. Não fazia nada de extraordinário. Não voava, né? Não, Não tinha bilocação, né? Não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então, Eu né? acho que algumas coisas são restritas a alguns santos. Ah, sim. E ela tinha um amor gigantesco por Jesus, né? Um amor apaixonante. Assim como Carlos Acutis tinha um amor apaixonante e gigantesco por Jesus, né? E foram descobrir mais coisas sobre a vida dele de santidade após a morte. Sim. Isso me relembra o meu grande santo de devoção, Padre Pio, né? Que ele falava que iria fazer mais bagunça, mais barulho quando ele estivesse no céu, né? Depois da morte dele. E Carlos Acutis é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Após a morte dele, a própria família, os pais descobrem essas coisas dele. De ver pessoas, né? A gente sabe que na Itália, ali na Europa, tem uma invasão muito grande, né? Do Islã, dos muçulmanos, né? E outras religiões, de pessoas indo até o encontro dele, Sim. né? Após a morte dele. E uma coisa interessante que o que fez, né, a própria mãe do Carlos foi quem tomou essa iniciativa de querer buscar para ver, né, se ele poderia ser santo na Igreja Católica. Por quê? Porque quando ele estava ali no hospital ruim, ele pediu para chamar um padre para fazer a confissão dele. E a hora que o padre saiu, ele olhou para a mãe dele e falou assim: seu filho é santo. E foi aí que despertou nela, né, de um padre ouvir a confissão do filho dela e falar que ele é santo. Então aí que ela foi atrás de buscar fazer, né, todo esse caminho para levar ele a ser considerado santo. E uma coisa interessante também, quando
faz, né, todo esse caminho, né, para esse processo para levar uma pessoa a ser denominada santa, eles pegam tudo, né? Então, assim, o que ele tinha? O computador, que era onde ele colocava todas as coisas dele. E falam que no computador dele a única coisa que encontravam, né, era coisas sobre Deus. Tanto que tem toda essa preciosidade dos milagres eucarísticos. E eles falam que se achasse alguma coisa, um vídeo pornográfico já cairia por terra. Não acharam nada. Nada. Tudo o que tem dentro do computador dele é sobre evangelização e sobre as coisas de Deus. Ele não tem nada que deturpa a imagem dele, né? Então, isso é muito bonito, de ver um jovem de 15 anos com essa santidade, essa pureza. E assim, é o que vai ser a partir de agora, assim, acredito, para nossa igreja, né? Porque os santos de antigamente, como que se sabia que a pessoa era santa, né? Também pelos escritos dela. Sim. O que a pessoa deixava por escrito. Isso era muito importante. E hoje é pelo computador, né? Sim. Que Carla Acutis, ele não tinha um diário, né? Não escrevia, né? Era tudo no computador. E é o nosso futuro na igreja mesmo, dos próximos santos que nós teremos aí. Com certeza. Eu acho que foi muito proveitosa, né? Essa entrevista. Então, deu assim abertura para muitos outros assuntos, né? Vamos fazer a nossa primeira ejaculatória juntos, né? Beato Carlos Acutis, rogai por nós. É isso mesmo. Pessoal, fique com Deus. O Pedro vai vir mais vezes. Ele vai começar a ser da casa agora. Mais histórias de santo, que ele tem bastante bagagem. Ele gosta de estudar, né? Então é interessante ter uma pessoa diferente também no nosso podcast aí. Mas conhecer um pouco mais. Vocês precisam deixar aqui quais os santos que vocês querem que a gente fale, né? Vocês já entenderam que a gente vai falar de Padre Pio, a gente vai falar de Santa Teresinha, de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Uma história linda. Mas São Bento. Mas eu preciso que vocês nos direcionem, né? Vai depender do que vocês trouxerem a volta do Pedro. Então, vocês querem que o Pedro volte? Sim! E qual santo que você quer que ele fale? Coloca aí. Nos comentários. Pessoal, fique com Deus. Até mais no nosso Na Caminhada podcast. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.